Olá pessoal, então eu vou resolver uma questão com vocês que diz respeito aos axiomas de Peano, que são esses 4 axiomas que estão aparecendo aí na tela, né? O axioma A é que todo número natural tem um único sucessor. O axioma B, números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Axioma C, existe um único número natural que não é sucessor de nenhum outro. E o axioma D é o axioma da indução, que diz: se você tiver um subconjunto X que tem o 1 e toda vez que você tiver um elemento no conjunto X, o sucessor desse número ainda está em X, então porque esse conjunto X tem que ser todos os naturais. Ok? Então tem a questão... deixa eu apagar isso aqui. A questão é essa. O diagrama abaixo, em que a seta indica o sucessor de cada elemento, representa a estrutura dos números naturais imposta pelos axiomas de Peano. 1, 2, 3, 4, assim por diante. Em cada um dos diagramas a seguir, exatamente um dos axiomas de Peano é violado. Diga qual é ele. Então, vamos analisar o item A. O axioma A dos axiomas de Peano, o primeiro axioma de Peano, diz que todo elemento tem um sucessor, né? Por exemplo, o 1 tem um sucessor, que é o 2. O 2 tem um sucessor, que é o 5. O 5 tem um sucessor, que é o 6. O 3 tem um sucessor, que é o 4. E o 4 tem um sucessor, que é o 3. Então, o primeiro axioma de Peano, nesse caso, não é violado. Vale o primeiro axioma de Peano, mesmo que eu considere essa estrutura aqui para os naturais. Aí vamos para o axioma B, certo? Vamos olhar o axioma B. Números naturais diferentes têm sucessores diferentes. E vamos analisar novamente, né? Então aqui, vocês podem ver que se eu tiver números naturais diferentes, então os sucessores deles são diferentes. Isso também é fácil ver o que está acontecendo. Observe que eu estou resolvendo só o item A. Então não é violado nem o axioma A, nem o axioma B. O axioma C diz que existe um único número natural que não é sucessor de nenhum outro. Também é verdade, que é só um. Deixa eu pegar aqui o pincel, né? Só o 1 que está aqui, que não é sucessor de nenhum outro número natural. Todos os outros números são sucessores de alguém. Certo? E então só o único que falha, de fato, então só pode ser o D. Vamos ver por que ele falha, né? Ele falha pelo seguinte, né? Se você observar o subconjunto, que começa no 1, 2, 5, 6, 7, assim por diante, esse conjunto tem a seguinte propriedade. O 1 está nesse conjunto, e sempre que um elemento está nesse conjunto, o sucessor dele também está. Certo? Mas isso não implica que é todos naturais, porque deixa o 3 e o 4 de fora. Então, o que falha nesse item A é o axioma D. Esse meu D aqui ficou estranho. Mas é isso. Falha o axioma D. Vamos analisar o item B da questão. Tá? De novo, dá para verificar imediatamente que falha o item D. Porque se você pega o conjunto 1, 3, 5, 7, assim por diante, ele tem o 1, e toda vez que você pegar um elemento desse conjunto, o sucessor também vai estar lá. Então, é um conjunto X, como descrito lá no item D. Né? É um conjunto que tem o 1, e toda vez que você olhar para o sucessor, ou para um elemento, o sucessor dele também ainda está lá. E
mas só que esse subconjunto não coincide com todos os naturais. Então falha o axioma 4. Mas falha um outro aqui também, né? Nesse caso, tem dois elementos, o 1 e o 2, que não é sucessor de ninguém. E o item C, o axioma C, diz que existe um único natural que não é sucessor de nenhum outro. E aqui nós temos dois, né? Então já falha o axioma C também. Acredito que os outros dois, os itens A e B, não são violados aí. O item C. O item C eu vou 1, depois 3, 4, 5, assim por diante, só que tem uma seta que vai do 2 para o 3. Então aí falha vários axiomas, né? Nesse caso aí tem dois elementos, o 1 e o 2, que não são sucessores de ninguém. Então já falha aí o axioma C. Também falha o axioma, deixa eu ver aqui, números naturais diferentes têm sucessores diferentes. O axioma B também falha, porque o 1 tem como sucessor o 3 e o 2 tem como sucessor o 3. Então, dois números diferentes tendo o mesmo sucessor. Então, tem essa falha aí também. Acredito que o A não falha. Então, falha o B, falha o C e falha também o D. O axioma D também falha, porque se você considera o conjunto 1, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Esse conjunto tem a propriedade que o 1 está lá, e sempre que um elemento está no conjunto, o sucessor dele também está. E só que esse conjunto não coincide com todos os naturais, porque deixa o 2 de fora, né? Bom, o 4 eu vou deixar que vocês argumentem, tá certo? É só para a gente entender por que essa estrutura dos axiomas de Peano deixam bem rígida, né? Essa estrutura que a gente conhece dos naturais. Tá bom?